Olá, bem-vindos de novo ao nosso programa Café com José. E aqui estamos de novo na Igreja de São Paulo, em Brookfield. O meu nome é José Bernardo e aqui estamos para mais um programa Café com José. O café está aqui à minha direita e vou começar por isso hoje. É um privilégio estar aqui a fazer estes vídeos que fazemos ou estas mensagens em português e inglês. Já vamos no nosso quinto ano, portanto começámos em 2018 isto, portanto o propósito de elevar a mensagem do Evangelho, cumprir a grande comissão que o nosso Senhor nos deu e portanto uh, trazer aqueles que nunca ouviram a mensagem do Evangelho e construir ou edificar a fé daqueles que já estão, que estão já envolvidos na Igreja e no corpo de Deus, portanto de Cristo, fazem parte do reino de Deus. Hoje, portanto, vou começar esta mensagem, portanto, fazer uma ligeira recapitulação daquilo que falámos na outra semana, portanto, na outra semana falámos, portanto, sobre se poderíamos começar de novo, portanto, e portanto desenvolvemos essa mensagem e portanto sim, a resposta é afirmativa. A qualquer altura as portas nunca estão fechadas e portanto foi essa mensagem que falámos na semana passada. Hoje, por sua vez, vamos falar de um tema um bocado diferente. Esta mensagem foi tirada do livro dos Hebreus, um livro bastante interessante do Novo Testamento e, portanto, no capítulo 11, que é o capítulo da fé e, portanto, outro capítulo muito importante em toda a Bíblia. Portanto, o título desta mensagem desta semana é a visão e vou começar a ler alguns versos sobre a Epístola dos Hebreus, sobre o capítulo, portanto, aqueles indivíduos da fé, portanto, que tiveram grande impacto e os outros também que nunca não estão mencionados no livro, mas tiveram grande importância portanto, especialmente na promoção portanto, a proclamação do Evangelho. E, portanto, vou começar no capítulo 11, no verso 13, portanto, somente quatro versos e a Bíblia diz-nos, portanto, foi na fé que todos morreram sem ter obtido as coisas prometidas. Somente as viram e as saudaram de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, e os que assim falam mostram que procuram uma pátria. Se fizessem alusão àquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar para lá. Mas não, eles desejavam uma pátria melhor, isto é, celestial. Por isso Deus não se digna de ser chamado o seu Deus, pois lhes preparou uma cidade. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu li nesta passagem de escritura dos Hebreus, portanto, muitos deles, como estes versos, viveram e, portanto, nunca receberam aquelas promessas que alguns deles mencionados, como Abraão, David e outros homens de fé, receberam, homens e mulheres, portanto, e outros que morreram sem ter recebido as promessas desta vida. E, portanto, o título da mensagem é a visão, como eu me referi. Foi na fé que todas as pessoas, portanto, mencionadas nesta passagem aqui, sem terem obtido as promessas, como eu disse, e portanto, somente só daram de longe e portanto, mas nunca perderam a visão, ou isto é, de uma pátria melhor, que é a pátria celestial, ou céu, portanto, como eu li no último verso. Ora, o capítulo 11 começa no verso 6, diz que ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus veja e não que Deus existe e, portanto, e que é remunerador daqueles que o procuram, portanto, uma grande promessa e, portanto, temos que saber que se Deus existe, por exemplo, e sem fé, aí está, é impossível agradar a Deus, portanto, é impossível sem fé agradar a Deus.
Deus remunera, como eu li aqueles que o procuram. Portanto, a Bíblia diz-nos em várias passagens de Escritura, como Jeremias, e diz: Buscar-me-eis e me achareis, se quando me buscar de todo o coração. Uma promessa, portanto, se procurar o Senhor, Ele não se esconde, portanto, está sempre apto e apto para nos receber. Bem, continua nessa passagem de Jeremias 29, bem conheço os desígnios ou os planos que tenho para vós. O oráculo do Senhor, quer dizer que isto foi a mensagem que Deus revelou a Jeremias. Desígnios ou planos de prosperidade e não de calamidade, portanto, de vos garantir um futuro e esperança. Portanto, ora, que grande promessa. Portanto, isto foi uma promessa ao povo hebreu antes de pôr do exílio na Babilónia, e é uma promessa para todos nós nesta era, na cristã era que vivemos. Jesus disse, está no Novo Testamento: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, ele aqui fala que vida nós todos vivemos desde o princípio, desde os nossos parentes que pecaram no jardim portanto, Adão e Eva, e eles, portanto, viveram, mas não tinham a vida espiritual, é que o Nosso Senhor está aqui a falar. Ou também no Salmo 34, também a Bíblia diz-nos: temei o Senhor, vós que sois os santos, porque nada falta àqueles que o temem. Portanto, aqueles que obedecem a Ele e, portanto, aqueles que andam nos seus caminhos. Uh, Isto não é uma promessa que todos nós seremos ricos, como muitos indivíduos falso profetas proclamam na proclamação do verdadeiro Evangelho, e diz, portanto, que todos nós ficamos prósperos e ricos, coisa que não é verdade. Mas todos aqueles que invocam o nome do Senhor, portanto, são atendidos, e por vezes da maneira que são atendidos nunca sabe. Portanto, a resposta sempre do Senhor é não, não ainda, portanto, responda à prece ou à oração que nós, mas por vezes nunca da maneira que nós por vezes esperamos. Isso passa-se comigo muitas vezes. Temos de nos lembrar também que, como indivíduos do Novo Testamento, cristãos, seguidores do Senhor, que a nossa necessidade é mais espiritual de que material. Portanto, na Epístola aos Efésios, ele diz: bem-abençoado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos deu todas as promessas espirituais, promessas, portanto, não promessas materiais, mas sim também que aqueles que o seguem, portanto, o Senhor nunca os abandonará, e, portanto, dá aquilo que necessitam, não aquilo por vezes que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Portanto, é esse o ponto. O segundo ponto, portanto, morrer sem obter as promessas, portanto, como esta passagem, muitos de nós tornamos impacientes e, portanto, frustrados por vezes, porque as nossas expectações ou as nossas preces, desejos ou requerimentos não são atendidos de imediato, ou logo que nós acreditamos ou que se tornamos crentes. Portanto, e por vezes isto é uma longa jornada, é muito fácil por vezes tornar-se impacientes e até que querer desistir, como acontece a muitos. Portanto, a pergunta: estarás vós nessa situação especialmente estes últimos anos, dois anos e meio, em que muitos a fé desvaneceu, ou quer dizer, tornou-se fria, e, portanto, começaram bem nesta jornada, e, portanto, isto não é razão de desistir. Portanto, as portas, como eu na mensagem da semana passada, Jesus está sempre pronto a receber aqueles que o buscam de todo o coração, como eu li nesta passagem de Jeremias. Nesta passagem de Escritura, estes heróis da fé viveram, portanto, isto é um grande exemplo para nós. Viveram, nunca receberam as promessas aqui nesta terra. Portanto, eles tinham uma visão do céu, de uma pátria celestial. Paulo também diz-nos na Epístola aos Filipenses, diz que a nossa cidadania é no céu, e é de lá que esperamos um Salvador, Jesus Cristo. Portanto, nós somos aqui como
como estrangeiros e peregrinos nesta terra. É, portanto, exatamente como estes indivíduos que mencionados neste capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. E para resumir esta mensagem desta semana, portanto, na passagem de escritura de hoje portanto, é uma chamada à maturidade. Nós, portanto, vimos estes cristãos que foram perseguidos. Nesta passagem, outros nunca receberam as promessas, outros foram mortos também pela fé e outros, portanto, morreram muito antes daquilo, portanto, mas eles olhavam para o futuro ou para outra pátria, tinham a visão ou a esperança que Deus preparou um lugar melhor para eles. E Jesus foi o próprio que disse, quando veio aqui há cerca de 2000 anos, ele disse no seu Evangelho o quarto de São João, ele disse: eu vou preparar-vos um lugar para vós. Qual é esse lugar? O céu, obviamente, e quando onde eu estiver, os meus serventes também estarão. Claro, aqueles que seguem o Senhor é o destino de todos nós, daqueles que seguimos a Jesus Cristo. Este livro, portanto, dos Hebreus foi adressado também aos primeiros cristãos de origem judaica, portanto, mas aplica-se, como toda a Bíblia, a todos nós, de qualquer idade, quer seja gentios ou judeus, ou portanto, homem ou mulheres ou crianças, esta aplica-se precisamente a todas as pessoas. A fé dá-nos o poder de enfrentar tribulações e sofrimentos e, portanto, o juízo na fé inclui portanto, a obrigação, por vezes, de estar firme, mesmo debaixo de pressão ou quando as coisas não correm bem ou não estão da nossa maneira, como aconteceu destes homens mencionados no capítulo 11, portanto, foram perseguidos, destituídos e muitos deles perderam os seus bens, mas nunca deixaram de crer e, portanto, deram-nos um grande exemplo do que é a fé e, portanto, como no primeiro século, os cristãos que viveram aqui e todos que, através cerca destes 2000 anos, não só receberam as promessas, como também sofreram e muitos deles no martírio e outros também envolvidos, e especialmente hoje também, em várias partes do mundo. Portanto, isto quando a fé produz perseverança ou endurance, ou como queiram chamar, portanto, e carácter, isto dá-nos o poder, portanto, de enfrentar não só tormentas, situações, mas está firme, portanto, quem é que é a nossa rocha? A âncora é Jesus Cristo, portanto, Ele é que nos dá essa força ou fé para ir continuarmos no dia a dia e, portanto, viver a vida cristã. A maturidade cristã consiste nisto. Cristo é o princípio e o consumidor da fé, portanto, começa com Ele e acaba com Ele, portanto, não há outra maneira. Para continuarmos a crescer espiritualmente, é preciso, portanto, conhecer o Senhor, portanto, através da palavra, através da Bíblia e, portanto, e segui-lo, portanto, não é só saber portanto, saber o que é que Ele quer que nós façamos e, portanto, dar um passo em frente na sua vontade e seguir, portanto, é chamada a todos nós cristãos. A Bíblia diz, portanto, um dos versos grandes também da Epístola de Pedro, e diz: crescei, portanto, como este livro é o crescimento à maturidade, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada honra, glória, e agora e eternamente. Portanto, isto é uma das grandes promessas, que Deus estará sempre conosco, quer que estejamos aqui, quer um dia quando esta vida terminar. Mas, propriamente, esta vida quando termina, só aqueles que estão debaixo do precioso sangue de nosso Jesus Cristo, esses é que possuirão esse lugar que Ele preparou, como aqueles indivíduos neste capítulo 11 dos Hebreus, que pereceram nesta vida, e alguns, mas têm um lugar no reino eterno. Porquê? Porque estas promessas que o nosso Senhor Jesus Cristo
disse: Eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que vem a mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a luz do mundo, todo aquele que anda em mim nunca anda nas trevas, mas terá a vida, portanto, a vida. Jesus diz também: Eu sou o pão e a vida, todo aquele que vem a mim nunca terá fome, e todo aquele que me segue nunca terá sede. Portanto, são as promessas que Jesus disse. Portanto, Jesus ou era um mentiroso, ou portanto é realmente o Filho de Deus e aquele que morreu, portanto. E como é que eu posso ter uma relação ou ser um cristão? É fácil, a situação é arrepender-se, e por isso é que o nosso Senhor Jesus Cristo veio há cerca de 2000 anos com o propósito de morrer para abrir o caminho para nos salvar dos nossos pecados. O que é que os nossos pecados? Os nossos pecados conduzem à separação de Deus e, portanto, está separados eternamente. Ele veio com esse propósito, nos abriu o caminho para o céu e para nunca perecermos ou ir vir para aquele lugar chamado inferno, onde a condenação será eternamente. E, portanto, por esse propósito, se nós nos pudéssemos salvar a nós próprios, Jesus nunca havia com esse propósito de morrer na cruz portanto, o vexame, o ridículo que passou com tirando as roupas e ser posto nua até que morreu na cruz cerca de 3 horas que esteve nessa agonia. Nunca viria este mundo se nós pudéssemos salvar a nós próprios. Mas como uma prece como esta: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim, eu sou um pecador, eu serei, Senhor, que vós viste a esta terra há cerca de 2000 anos. E vós prometeis na vossa palavra que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor e acreditar no seu coração e confessar com a sua boca será salvo. E, portanto, é como parece como esta: Senhor, vem na minha vida. Eu quero ter um lugar, uma relação pessoal nesta vida. E quando esta vida acabar, um lugar no reino eterno. Também quero orar para esta nação que bem precisa, para o presidente, o governo, as branchas todas do governo, os autarcas, especialmente governadores, senadores, a Câmara do Senado, os representantes, todo o governo em Washington e, portanto, aqueles de governadores dos estados, maiores, todos aqueles que exercem autoridade sobre nós, como polícia, bombeiros e todos que a Bíblia bem nos comanda, não nos dá a sugestão, dá-nos uma ordem para que nós oramos para essas pessoas porque Deus está em controle e, portanto, eles estão lá porque Deus deixa-os estar lá por alguma razão. Também para a guerra que se alastra na Ucrânia, para a paz entre a Ucrânia e a Rússia e, portanto, e especialmente aqueles que pereceram nesta guerra, que Deus tenha um lugar no seu reino eterno. E também para aqueles que continuam nesta pandemia, que parece que nunca quer acabar, que aqueles especialmente que estão envolvidos na linha da frente, que lutam em prol daqueles dos doentes e aqueles que por vezes põem a sua vida na linha para salvar ou para servir os outros, especialmente aqueles que têm grandes necessidades. Que Deus lhe dê força e perseverança e fé para continuarem em frente a fazer a esperança do trabalho que estão a vindo fazer, especialmente nestes últimos 3 anos. E, portanto, esta mensagem foi esta mensagem da semana e espero estar aqui outra vez convosco, com vocês, na próxima semana, com mais uma mensagem em português e inglês. Até lá, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is João Bernardo, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield. And we're going to start another program, Café com José. This program we start in 2018. The purpose is to take the message of the gospel as our Lord to give that great commission, to go into all the world and preach the gospel. And that's why we doing this, not only me, but only
most of the people in this congregation, you try and reach out to the message of the gospel. Last week we talked about we can start again, or you can start anew, and you develop that message. Yes, the answer is yes. When you can start all over again, and that's the beauty of Christianity. Even if you go astray, God always can give us a fresh start. He always, why? Because the promise He gave to in this word, He said, for instance, in Jeremiah, those who seek Me will find Me, if they seek diligently for their heart. So the door will be, if they seek God, God can answer on one way or the other. And today, the message of this week, the title of the message is the vision. It was taken from that famous passage in Hebrews chapter 11. As you know, most of you, is a chapter of the faith. And I can start to read a few verses of this great chapter of the scripture. It's chapter 11, only from 13-16, and the Bible says, all of this die in faith without having received the promise. But from a distance they saw and degraded them. They confessed they are strangers and foreigners on the earth. For the people who speak in this way make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of the land that they are left behind, they all have had opportunity to return. But there it is, they desire a better country. There is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God. Indeed, He has prepared a city for them. The word of the Lord. As I start the title, as I mentioned, the vision, the title of this message, the people of faith, mentioning, in this chapter, God mentioned those, the heroes of faith, but He mentioned the other ones in the last part of this chapter, those who never received the promise for in this life, and they are even not mentioning all of the fame like the other people. The people of faith listed died out receiving all that God had promised, but they never lost. There goes the vision of heaven. And in the Bible too, Paul wrote in the epistle of the Philippians, he said, "Our citizenship is in heaven." And it's from there we expect a Savior, the Lord Jesus Christ. So it's a promise. Our citizenship is not this earth. That means like these people, they are only foreigners and strangers, and they're looking for that heavenly country. That's exactly how Lord Jesus came here to do about 2,000 years ago, to open this way for that homeland, as I read in this passage of Hebrews. We start... so you see, it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that there is a God. That's the first step, and that He rewards those who sincerely or diligently seek Him. The first point of this message is God rewards those who seek Him. Here it goes. The Bible says in the book of Jeremiah, is another great book of the great prophet of the Old Testament. He said, when you seek Me, you will find Me, if you seek Me from your heart. And God gave another promise, for I know the plans I have for you. His plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Always the God's plans is hope, because sometimes the hope is not for this life, but what is our ultimate hope is one day, because this life, even if you live 100 years old, is the Bible says like a cloud, like a shadow. So our hope is for eternity, of course. And Jesus said too, I come, my purpose is to give life and usefulness. So He gives life in the Spirit, like he mentioned in the Gospel of John. In the Psalms 34, again, a great promise, and even strong lions go hungry, but those who trust in the Lord will never lack any good thing. And
This is a great promise, but this is not like a blanket promise, like a lot of brothers they preach, when you become a believer, all of us be rich, but uh, but all those who call upon the Lord will be always answered. And sometimes God never answers the way you expect. I can talk for myself, and sometimes God don't give whatever you want, but we want, but always he gave us whatever you need, and that's the big difference. And remembering we are in the New Testament, our great needs is spiritual. Paul again, he gave that promise in the Epistle of the Ephesians. He said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly place." So the great promise is in the spiritual realm, in the heavenly place, like Paul begin his letter to the Ephesians. Died in faith without having received the promise. So this was the pretty much the reading those 4 verses I read in the beginning. Many Christians sometimes it's very easy for us to be frustrated, especially in these last 3 years. It's very easy to or go back or be. Be stuck with fear sometimes, or people, sometimes pain or disappointments, and it's very easy to. Their needs sometimes we are not met when you become a believer, and expectations too, and demands, they're not immediately like when we pray. So. Especially when you become believers, God will give all this promise, so why I don't get, that's sometimes the question, and this leads the way to sometimes be impatient, and people sometimes they want to quit. That's the great pressure today, especially in the people in ministry, special leaders, church leaders, and those with great role in the ministry. The pressure from outside, from the enemy, use all the tools to to press those to quit, or because if they target those they can lead the other more. That's exactly they are in that stress. That's how we pray always for our leaders and people. They exercise authority, especially us in the church. Uh, the point is, are you discouraged because sometimes you don't see how God, immediately answer our prayers, and this passage is a great example of the people. All of us need courage, and these heroes of the faith, they never look back. They went to trials, persecution, and they went to move forward. They don't receive all, as I mentioned, the promise for this life. Of course, they receive for, now they are already, in that using the promise of God. But in this earth, their life was very not the way maybe most of them they expected, but they move forward until the end. That's the call for all of us. Yet they continue to believe. That's the call for all of us. And to resume this passage of this message, in today's passage, the scripture, this passage, and the book of Hebrews always is a call to maturity. You see the maturity and these believers they mention in that chapter, the way that's why they mention, because they overcome most of them, in situations almost impossible, but God used them to move forward and to make a lot of impact. Those, as today, in the passage of today, they never see the fruits of their labor in this earth, but they left behind for the other ones, and like us, for us, and you are you receive the fruits of those the generations that go ahead of us. Because why? Because their prayers and the way they walk faithful to the Lord, and
And now we most of us we are here because of our ancestors. They pray for us and they walk faithful to the Lord. Uh, this book addressed the early Christians, most of them the Jewish Christians. They come from Jewish faith, but this applies to Christians of any age or background. And faith enables Christians to face trials like those mentioned in this chapter. Faith includes the commitment to stay true when you are under fire, like most of them. There was that life of trials, tribulations, and suffering, most of them, and they keep faith moving forward, faithful, and that's why God mentioned that all over fame. Those people mentioned that. Endurance always builds character and leads to victory. Even most of them, they are no mentioned, but they live a victory life in the sight of God. Maybe in the sight of the world, they think the life of them was a failure, but in God's eyes, they fulfill the purpose or what God called them to do. Christian maturity always starts like this: is the Christ is the beginning and the end of our faith. Everything starts with Him and finishes them with Him. That's the Christian faith. You can nothing between the middle between us and the Lord. That's why that people leaning on Him through all their journey, they in the end of their lives they look back and they fight, like Paul wrote in 2 Timothy, they fight the good fight, they finish the race. To keep growing, we need to know God and to keep following Him, And the Bible gives us a great promise in the book of this 2 Peter. He said, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and for the day of eternity. Amen. So glory is for here and now. And this was the message we talk in Portuguese and we translate in English. I never want to end any of our message. I invite you to become a member of the family of our Lord Jesus Christ. For this purpose, He came here 2,000 years ago. What the purpose? To die on the cross and for us to prepare, like those people mentioned in today's passage of the Scripture, to prepare a place for them. Those they need this earth and they never receive the promise, but they receive in heaven. And Jesus told in the Gospel of John, He said, I go and prepare a place for you. That's the place called heaven. To go there, we need to repent of our sins. Our Lord, we can save ourselves. Because if you save ourselves, our Lord, never, God, the Son of God came here to die on the cross and allowed all that mockery, suffering, all that life of if those heroes of the faith that went through bad, so our Lord and end up dying in the Roman cross, but He purchased our salvation. And ask Him, Lord Jesus, have mercy on me, a sinner. Like the thief on the cross, he said, Lord, just remember me and forgive my sins. And they want to have a personal relationship with you in this life. And when this life ends, it can be tomorrow, another year from tomorrow. I want to have a part in that place you prepare for us, that city, the heavenly Jerusalem, you call or heaven. And I want to pray special to this for this our President Joe and the Senate, Congress, the House of Representatives, all the branches of the government, the governors of the states, the mayors of the cities, the first elect men, all the people involved in the leadership, not only political but in the church too, and those like firefighters, police, and those exercise authority over us, because the Bible is clear not to suggest but command us to pray for them. Also for the war in Ukraine, I pray for peace and for a solution. God intervene in the behalf special of the people of Ukraine, and those who die already in this war, may God have a place in their eternal kingdom. Also for the people, we fight this pandemic since almost 3 years, and for those they are
put their life in the line to serve the sick, serve those they are contaminated by the virus, and for those doctors, nurses, and everyone, each day they put their lives in risk to improve the others. And we pray for us to have a nice week, and next week we'll be here again with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.